salve, galera! Espião tá de volta com o vídeo de dicas da rodada 18. Peço desculpas aí, realmente, de rodadas 16 e 17, não consegui fazer os vídeos, mas já resolvi o que estava pendente. Agora a gente vai, se Deus quiser, aí, seguir até o final do campeonato. E agora com um vídeo de dicas. Não vamos esquecer que o nosso time aqui, Seleção do Espião, tá voando, ó, 1.274 pontos no ano. Para ter acesso a esses times finais, para você que joga ligas pagas, tá? Se você joga uma liga paga, para você ter chance de ser mais lucrativo, plano de sócios do retorno, só R$ 59,90, já ganha as rodadas 18 e 19. Vou deixar o link aqui. Mas se você tá atrás das dicas, daquelas estatísticas que a gente só fala aqui, ó, essa rodada eu vou usar um conteúdo que é dos sócios aqui no vídeo, é o Power BI dos sócios, com todas as estatísticas dos jogadores. A gente vai montar aqui um time um pouco mais estatístico para a rodada, beleza? Galera, começando com o rei das estatísticas, que é o Pedro. Galera, nenhum jogador tem mais participações em gols que o Pedro, são 13, tá? E também é o jogador que menos precisou de minutos para participar de gol dos atacantes. Pedro precisou só de 98 minutos para ter um gol, uma assistência. Então, galera, o homem tá demais, tá escalado esse aqui, não tem nem conversa. Bom, estatisticamente falando, quem são os jogadores que menos precisam de minutos para participar de gol dos atacantes da rodada? Olha aqui, ó. Esse é um conteúdo dos sócios, né? Vou liberar aqui nessa rodada. Minutos para participar de gol. Galera, ó, o Cebolinha tá logo atrás do Pedro. Cebolinha tem 6 jogos, tá? Tem 1 gol e 2 assistências. Precisou só de 100 minutos para participar de gol, né? Teve um jogo aí que ele saiu bem no começo. Outro conteúdo aqui bem legal do sócio que eu gosto de ver é que a média a cada 90 minutos. Se a gente for olhar do Cebola, é de 11,2 e básica a cada 90 minutos de 5,77, né? Então o Cebola teve alguns jogos aí que foi prejudicado por lesão, por jogar pouco, mas ele, meu amigo, tem dados muito bons, vai estar no nosso ataque aqui. E no nosso time estatístico a gente vai fechar com outro jogador que também tem números muito bons a cada 90 minutos. É o Elinho, galera, ó. Até travei para falar aqui. É o Elinho. É quase que um trava-língua. O Elinho tem 8,57 de média a cada 90 minutos e é o terceiro jogador da rodada que precisou de menos minutos para participar de gol dos atacantes. Galera, Elinho precisou precisou de só 115 minutos para participar de gol. Está atrás apenas de Pedro, Everton e Ferreira do São Paulo. Então, essa estatística do Elinho está muito favorável. Ele vai entrar no nosso ataque aqui por essa estatística, tá bom? E também não custa lembrar que é um dos batedores de pênalti do Bragantino. Tem que ver aí, porque tem muito tempo que não tem um pênalti com Sacha em campo, né? Será que esse um pênalti próximo com Sacha em campo vai para o Luan Cândido, vai para o Elinho? Tem que ver que já aconteceu de tudo nesse Bragantino. Mas eu gosto do Elinho, tá muito bem, meteu um golaço aí pela Sul-Americana no meio de semana. Galera, ó, vale o Hulk, tem estatísticas boas também, né? Então, assim, o Hulk é um baita nome para rodada. Estatisticamente falando, igual eu falei, time do canal é um time mais estatístico para quem tá fora da zona de premiação de liga. O Hulk é lógico que é um nome bom para rodada, ó. Se você for pegar aqui, ó, média básica dos atacantes, ó, o Hulk tem 3,5, um dos que mais tem. Jogos acima de 5 pontos, o Hulk 58%. Tá atrás aqui mais do Pedro, né? Porque Borré e Hurtado tem poucos jogos, não dá para considerar estatisticamente. Então, jogadores que mais passam de 5 pontos, né? Participações em gols por jogo, meia, né? Tá atrás só do Pedro e do Elinho na média de participações em gols por jogo, empatado com o Everton, com o Lucero, Luciano e Savarino, tá? Então, assim, Hulk lidera várias estatísticas, né? A média em casa também dele é boa, 7,51, é maior que a média fora. Então, ótimo nome, assim como o Lucero, né? Falei aqui, Lucero, quinto jogador que menos precisou de minutos para participar de gol, 127 minutos, até empata aqui com o Savarino. O Lucero tem uma média bem legal em casa também, ó, 6,64, tem 7 gols em 14 jogos. Então, tanto o Hulk quanto o Lucero são nomes muito bons para rodar, tá bom? Seguindo aqui, galera, o Verratti, se for olhar aqui em percentual de jogos passando de 5 pontos, aqui ele tá no topo, né? Ó, 16 jogos, é 56% dos jogos, ele passou dos 5 pontos. Galo sofrendo muito, acho que pro tiro curto, pra clássica não. Então existe sim uma estatística pro Verratti, e a média dele fora também é legal, ó, 6,40. Seguindo aqui, o próprio Tiquinho, ó, o Tiquinho tem uma estatística legal aqui também de minutos para participar de gol, ó. O Tiquinho tá aqui no top 7 jogadores aqui, ó, dos prováveis, tá? Tira o André Silva, que é dúvida.
Top 7 jogadores aí que menos precisaram de minutos para participar de gol, você vai ver o Tiquinho Soares aqui, ó, 145, tá? Então, assim, o Tiquinho teve uns jogos aí que atrapalharam a minutagem dele, mas bate o pênalti, é do líder, né? Então, assim, em termos de participações em gols por jogo, o Tiquinho 0,45 não tá ruim, né? Paulinho também não. Paulinho 0,45, ó, 0,47 participações em gols por jogo, aqui, ó, tá no top 7, top 8, né? Então, assim, são jogadores que têm estatísticas favoráveis para a rodada. E o Luciano, bom, Luciano tem uma média boa fora de casa, 7,12, também tá aqui, ó, meia participação em gol por jogo, tá aqui, ó, no terceiro lugar nessa estatística, empatado aqui com essa galera. O próprio Savarino também, se a gente for olhar, também participou bastante aí, né? Ó, 4 gols e uma assistência em 10 jogos, galera. O Savarino tem estatísticas favoráveis, né? Minutos para participar de gol aí, 127, um dos que menos precisou. Todos esses nomes é uma rodada recheada de bons nomes e a gente está aqui mostrando estatisticamente o porquê. A gente está aqui mostrando no nosso Power BI, né? Dos sócios, o porquê que esses nomes estatisticamente são bons. Né? Vamos tentar cobrir outros nomes aqui para a rodada. Olha, galera, vou ser bem sincero, vai ter muita gente falando do Wesley, mas o Wesley tá numa fase ruim, né? Média nos últimos 4 jogos, 5,3, não vem tão bem, né? Acho que deu uma caída boa aí junto com o time do Inter. Muita gente vai falar do Breno Lopes, realmente fez um partidaço na última, mas não vinha tão bem, né? É um jogador um pouco irregular. O Luiz Henrique é um bom jogador, mas também está irregular no campeonato, né? Só tem 5 participações em 16 jogos, está mais zicando que imitando. Né? Então, jogador difícil de confiar. Né? Confesso aqui que nos outros jogos eu não vejo ninguém que tá tendo, que sim, que tem estatísticas boas recentes. Lucas Barbosa construiu suas boas estatísticas jogando em Caxias do Sul. O jogo vai ser em Brasília, né? Mais um jogo aí com mando de campo vendido. Eu confesso para vocês aqui, pessoal, dos outros atacantes, né? O próprio Júnior Santos, que até chegou bem ali, mas agora tá meio inconstante. Acho que vale talvez pela fragilidade do Inter. Mas olha só, 3 gols e 2 assistências em 16 jogos, né? Júnior Santos deu uma queda de rendimento aí recente. Né? Não vem mais sendo aquele Júnior Santos de antes do brasileiro, né? O próprio Sacha. O Sacha tem estatísticas até interessantes, tá? Para você que joga tiro curto aí, ó. 2 gols e 3 assistências em 11 jogos. Né? Everaldo também tem estatísticas interessantes, ó. Se a gente for olhar aqui, ó. O Everaldo, um dos atacantes que menos precisou de minutos para participar de gol. Ó. Everaldo, 152, né? Tá aqui entre os principais atacantes aqui com menos minutos necessários para participar de gol. Então, Everaldo também tem o pênalti, né? Ferreira, já falei também, muito bom. Os números do Ferreira a cada 90 minutos aqui, para você ver como são bons. Ferreira tem uma média a cada 90 minutos de 9 pontos. Né? Média básica a cada 90 minutos de 3. Né? Tem 4 gols e uma assistência já em 13 jogos, né? Precisou aí de 110 minutos para participar de gol, também é um baita nome. Ó, os demais, não vejo assim estatísticas pulsantes, né? Até gosto do futebol do Flaco Lopes. Então, se for olhar no retrospecto recente, aí 7 pontos de média, seria o pega mais no Flaco Lopes, talvez aí, que fez 2 boas rodadas recentes. Então, é um nome aí, talvez por causa disso, né? Agora, o resto, eu não tô vendo assim aquele futebol, né? Mas a gente está tendo muitos jogadores com boas estatísticas. Aqui a gente está falando de número, não estou falando, eu gosto de A, B, C, eu estou falando de números, e os números não aumentam. Nessa rodada, para quem joga tiro curto, tá um prato cheio, né? Galera, ó, meio de campo, Arrasca não tem jeito. Ele fez poucos jogos do brasileiro, né? Mas olha só, ele tem 1 gol e 2 assistências em 4 jogos, né? Dos meias para a rodada, inclusive é o que tem mais participações em gols por jogo, 0,75, né? Então, ele e o próprio De La Cruz também aqui, ó, 2 gols e 2 assistências em 7 jogos, uma média básica muito alta de 5,6. O De La Cruz e o Arrascaeta lideram estatísticas, né? Então, assim, são jogadores muito bons. Só que o De La Cruz, olha só a curiosidade, ele está empatado nessa estatística de participações em gols por jogo com o Pochettino. Os dois têm 0,57. Só que o Pochettino fez o dobro de jogos, né? Então, teve mais dificuldade aí em termos de amostra para conseguir ter os bons números, e teve. Então, olha só, quando a gente fala de Arrascaeta, De La Cruz e Pochettino, são os 3 meias com mais participações em gols por jogo da rodada. O Arrasca com 0,75, o Dela e o Pochettino com 0,57. Dá tranquilo para você escalar os 3 aqui, né? Eu vou
fazer uma apostinha no meio, que eu não vou com os três. Eu acho que assim, o De La Cruz teve grande parte das suas participações quando jogou de armador, sem o Arrasca. O Arrasca volta. Então, por isso, eu vou escolher o Pochettino, que está aqui liderando estatísticas, principalmente em casa, ó. Tem aqui no nosso Power BI dos sócios, no mando. Se você for olhar no mando, meu amigo, aí a coisa pro Pochettino fica mais absurda ainda, né? Tem aqui uma tabela no mando da rodada, ó. Participações em gols no mando do Pochettino. Aqui, ó, 0,71, né? Aqui, ó, no topo. Tem 2 gols e 3 assistências em 7 jogos em casa. É realmente uma loucura. Pochettino tá muito bem, né? E quem que é o outro nome, então, que eu vou apostar? Olha só esse dado que interessante do Jean Carlos do Juventude. O Jean Carlos do Juventude, ele fez... Jean Carlos do Juventude, se liga aqui, ó, nesse dado. Ele é o meia da rodada que precisa de menos minutos para participar de gol, tá? 111. Menos que o Arrascaeta e o Pochettino. Então a gente vai aqui apostar nessa estatística de minutos para participar de gol. E o Jean Carlos está de volta aqui como uma opção para rodada. Ó, 4 gols e uma assistência em 10 jogos. Jean Carlos, meu amigo, tem sido um diferencial nesse time, tá? Olha, o jogo do Matheus Pereira é embaçado, mas também, galera, apesar do jogo do Matheus Pereira ser difícil, ele lidera estatísticas no campeonato, né? Olha só, aqui nas participações em gols por jogo, quarto, tá? Tem 6 gols e 2 assistências em 15 jogos, isso porque nem bate pênalti. Então, o Matheus Pereira é um nome excelente, absurdo para a rodada, tá? Aqui lembrando que teve o último jogo aí contra o Bragantino, não valeu para o Cartola, mas se é do brasileiro, ele está aqui na nossa base de dados. Né? Outro nome aqui também, o Scarpa, tá no topo aqui dos jogadores com participações em gols aqui, ó, 0,47, tá? Então o Scarpa também tem um potencial muito bom. Também tem feito bons jogos de média básica, né? Então tem uma certa regularidade, 3 gols e 4 assistências, tem o Scarpa, um dos jogadores aí do meio de campo com mais participações. O próprio Lucas Moura também, que em 11 jogos tem 4 gols e uma assistência, então também tem dados bons de participações em gols, o Lucas Moura, tá? Não dá para negar, tá aqui no topo das estatísticas. Jean Lucas também tá com dados interessantes, tá? Acho que dos meios do Bahia é o que tá com dados mais interessantes. Tem que lembrar quanto o Cuiabá não valeu pro Cartola e ele participou de gol, tá? Então ele tem, na verdade, aqui, ó, tem que lembrar que teve também lá no começo um Bahia e Fluminense que não valeu pro Cartola, que ele também participou de gol. Então o Jean Lucas, na verdade, tem 2 gols e 5 assistências, tá? 2 gols e 5 assistências em 17 jogos no campeonato, tá? Aqui no Cartola só o que vale. Então vale também o Jean Lucas, acho que dos meios do Bahia. É o melhorzinho. Veiga vale também? Vale, porque tá numa média muito boa recente, né? Um dos meios aí com maior média recente para rodada, 7,03. Então o Veiga, por essa média recente dele, eu acho que vale. Tá? Vem de uma boa sequência de jogos. Tem outros meios aí que a galera vai falar para rodada. Olha, o Arias, se for olhar estatisticamente, o Arias tem 6 jogos e não fez nada, né? Mas tem 5,31 de média básica, bate pênalti. Então, assim, o Arias, pela média básica muito alta, né, pode ser um elemento surpresa. O Arias não fez nada no brasileiro, no Cartola, porque teve o jogo que não valeu o Cartola, que ele deu assistência. Então, média básica muito boa. Aí tem aqueles jogadores que são bons, mas ainda não pegaram muitas estatísticas no Cartola, como o Bernard, né? Tá chegando agora, mas é bom de bola. Você tem aí, apesar de ser dúvida, eu acho que joga o Felipe Anderson, né? Do Palmeiras. Também eu acho que joga nesse jogo. Né? Então, assim, é um bom nome. Já fez aí 3,8 e não jogou o jogo todo, né? A média do Felipe Anderson nesse primeiro jogo dele a cada 90 minutos foi bem alta, né? Ele jogou pouco e fez 3,8. Então é um nome interessante para a rodada. Que mais? Vamos ver aqui. O Matheus Fernandes, quando jogou, manteve uma média básica bem alta. A média básica do Matheus Fernandes a cada 90 minutos é de 8 pontos. Então também é um nome aí que, estatisticamente falando, está com números. Muita gente vai falar de Mateuzinho, Garro, William Oliveira. Infelizmente, eles vão jogar em mandos de campo que eles não têm média alta. Aqui, ó. O Garro fora de casa, 4,21. William Oliveira, 3,76. O Mateuzinho, 3,43. Então, cuidado com esses nomes, tá? Os meios do Bahia também, a gente tem uma irregularidade muito grande, né? Você vê aqui o Tassiano, por exemplo,
Só em 4 jogos de 16 ele passou dos 5 pontos, o Cauli só 4 de 17, o Everton Ribeiro também em 65% dos jogos não passou de 5 pontos. Então, uma irregularidade muito grande. Quem tá melhor mesmo é o Jean Lucas, tá bom? Galera, estatisticamente falando, numericamente falando, acabou aqui. Não tem o que falar. O Gerson vai jogar numa posição também que me agrada, então tem que ficar de olho, né? No campeonato em si, não tá com números muito absurdos, né? Tem só 3 jogos, se eu não estou enganado, dos 16 ele passou de 5 pontos, mas volta a jogar na ponta, que foi uma posição que ele pontuou bem. Tem mais aqui, aí eu vou falar para vocês que eu não estou vendo, que tem feito um grande campeonato a ponto de chamar a atenção, não. Nenhum deles, tá? Nenhuma desses aqui, para mim, entra nessas estatísticas, tá bom? Galera, ó, vamos escalar laterais. Aqui no nosso Power BI dos sócios tem uma estatística muito interessante, que eu gosto muito, que é a média sem SG. Ela é muito importante para a gente escalar esses jogadores dessas posições. E, ó, isso aqui tá gritando para mim. O William tem 6,5 de média sem SG, batedor de pênalti. E a gente não tem aqui no nosso time, a gente não tem nenhum atacante do Palmeiras. Então não tem problema a gente escalar o William, tá? Eu acho que é uma rodada aí que, falando de SG, talvez eu veja um favoritismo do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo. O Palmeiras agora sem o Piquerez, que lesionou sério aí. Então, assim, o William tá até na média básica, tá participando de gol, né? Então, assim, vai ser um jogo que vai vir toda hora ali, confronto para ele. Eu tenho minhas boas expectativas nas estatísticas do William, tá? Se a gente for olhar aqui, o Cuiabano seria o segundo lateral com maior média sem SG, tá? Então, por enquanto, eu vou com o Cuiabano mesmo. Vamos esperar mais notícias se ele joga ou não. Porque eu acho que se jogar, realmente tem todo o potencial. O Cuiabano tem 4,92 de média sem SG, né? Tem 2 gols e 2 assistências em 13 jogos. São números muito absurdos, tá? Para mim, ó, também seguindo aí, média CSG. O Juninho Capixaba é um baita nome, tá? Tem uma média aí básica de 4,19. Gosto também da dupla do Flamengo, né? Tanto Ayrton Lucas quanto Wesley tem uma média sem SG muito boa. Ayrton Lucas tem uma média sem SG de 3,75 e o Wesley de 3,78. Então, assim, pensando aí no combo SG e outros scouts, seria Cuiabano, Ayrton Lucas e também o Wesley. O William seria realmente sem pensar no SG, mas num pênalti ali, né, um lateral que realmente esse ano está com dados muito interessantes. Para rodada, estatisticamente falando, né, o Abel gosta de aprontar com os cartoleiros. Será que o Mike joga mesmo? Será que o Vanderlan joga mesmo? Eu acho que o Abel é difícil de ler, né? E os outros times não vejo aí grande chance de SG, tá? Para estar apostando. Talvez o Reinaldo aqui, né? Porque pode ser que se o pênalti sair, o Grêmio tá sem o Cristaldo, pode ser que ele bata, né? O último o Pavão bateu, mas o Reinaldo não estava em campo. Então o Reinaldo tem esse diferencial, né? Dos outros aqui, galera, vou ser bem sincero que eu não estou enxergando ali pelo confronto, pelos números, né? Ele seria mais aposta. Acho que seria mais apostinha mesmo. Na zaga aqui, a gente não está tendo grandes números de zagueiros. De média básica não está tendo, tá? A gente tem aqui esse dado no plano, não está tendo nenhum zagueiro voando de média básica. Mas em participações em gols por jogo, né? A gente tem aí o Kaká com números muito bons, o Gustavo Gomes com números muito bons e o Alonso que já chegou metendo um gol aí meio maluco, né? Do Atlético, mas só tem um jogo. Mas o Gustavo Gomes não dá para esses números aqui dele não dá para desprezar, né? 1 gol e 2 assistências em 9 jogos, batedor de pênalti do time, né? Então o Gustavo Gomes, pelas estatísticas sem o SG, está no nosso time. Lembrando que o William tem muita média básica, eu não vejo problema nessa dobra. Até se for um jogo de ambas marcam, eu acho que tem chance dos dois pontuar bem. A gente tem que às vezes pensar fora do SG, tá? E eu confesso para vocês que essa rodada, então, a gente tem que pensar um pouco mais no SG. A gente está um pouco restrito aqui de nomes para a zaga. Eu gosto do futebol do Murilo, né? Acho interessante. O Arboleda também, acho que joga muita bola, né? Mas em SG aí, talvez seria fechar com mais um do Flamengo, né? O Davi Luiz. Ou quem sabe até o Fabrício Bruno. O Davi Luiz tem um dado interessante para mim, que ele tem 2 gols. Então vou colocar o Davi Luiz. Já tem 2 gols em 10 jogos, né? Então vai ser ele por essa estatística. Igual eu falei, zagueiro de média básica não está tendo, né? Não está tendo.
Dos outros times aqui, aí vai se você vê chance de SG. Se você vê chance de SG no Botafogo, vale o Bastos. O Bastos, inclusive, aqui, ó, 3 gols em 16 jogos. Vejo chance de SG no Fortaleza. Tem os zagueiros do Fortaleza. O Luan Cândido talvez pegue um pênalti. É um bom zagueiro. Pedro Henrique já fez boas partidas de média básica. É um possível nome. Alexander Barbosa, pelo SG, assim como o Fabrício Bruno. Aí vai daquilo que você acredita no SG da rodada. Acredita no SG do Bahia, o Cuesta. Aí vai muito da sua convicção, porque, assim, números de participações em gols não estamos tendo, tá? Para goleiro também, não estamos com grandes números aí. Se for olhar aqui, média no mando, o melhor goleiro para média no mando seria o Gabriel do Juventude, mas não joga em Caxias do Sul. Então já fica atrás, né? Rocher tem uma média no mando até legal, mas acho que o jogo vai ser difícil. O Everton aqui tem uma média legal, mas o jogo também é difícil. E o João Ricardo aqui tem 5 pontos de média, e eu acho o jogo mais favorável, assim como o John Vitor também. Né? Então vou com o João Ricardo aqui, vou fazer um misto de SGs, baseado aqui que tem uma média muito boa, média dele também básica, né? 3.6, tem um número absurdo de defesas no campeonato, 72 em 16 jogos. Meu amigo, é muita defesa que esse João Ricardo faz, né? Então, pensando aqui na chance de SG e defesas, a gente vai de João Ricardo. Mas aí, se você confia nos SGs, vai no time que você confia. Confia no do Palmeiras, o Everton, no do Botafogo, o John, no do, sei lá, do São Paulo, Rafael, do Bahia, Marcos Felipe, né? Do Flamengo, Rossi. Vai aí no SG que você acredita. Né? E técnico para rodada. Bom, nos técnicos aqui, a média no mando da rodada, a gente tem boas médias aí para Tite, para Abel, para Jair Ventura, né? Jair Ventura, sim, para o técnico do Juventude, né? Mas lembrando, mais uma vez, o jogo não vai ser em Caxias do Sul. O Ceni tem uma média muito boa em casa, o Arthur Jorge, né? O Vojvoda. Olha, a gente está muito bem servido de técnicos aqui na média do mando, né? Na média geral também são os mesmos caras, que os times estão bem, né? O Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo. Então, assim, ó, essa rodada pode ir tranquilo, ó. O Abel, o Tite, o Ceni, o Vojvoda, o Arthur Jorge. Cara, esses técnicos aí têm muito potencial na rodada, mas para mim o grande favorito é o Flamengo, né? O Flamengo aí é o time, para mim, com o maior favoritismo, né? Pega o adversário aí um pouquinho menos complicado de todos, na minha opinião, tá? Mas os outros que eu falei também valem. Time escalado, vamos juntos rumo à mitada. Um abraço, pessoal.